vocês reverem os comandos quantas vezes forem necessárias. Então, o objetivo dessa aula é esse. Então, eu vou passar aqui tudo que foi passado durante a nossa aula presencial. Então, a gente vai fazer esse exercício de revisão AutoCAD. Esse arquivo está lá no Swap e vocês podem baixar para fazer no computador de vocês. Então, o primeiro exercício é uma revisão de alguns comandos. Então, desse lado esquerdo, a gente tem a descrição do comando que a gente vai usar e do lado direito a gente tem o gabarito da ação que esse comando vai executar aqui dentro do AutoCAD. Então, nesse primeiro cubo, a gente tem aqui o comando mover com ponto de referência. O que isso quer dizer? Que a gente vai mover esse objeto através de um ponto específico desse objeto. Esse ponto, quem vai escolher somos nós. Então, numa situação de desenho de uma planta baixa, um desenho técnico, às vezes a gente precisa desse tipo de mover com uma certa precisão, né, em algum ponto desse objeto. Então, por isso que é importante a gente aprender a utilizar esse comando. Então, esse comando a gente pode acessar ele aqui através da barra de ferramenta, no Move, ou então a gente pode usar o atalho. Então, ao lado de cada um desses comandos, tá escrito o atalho. Isso facilita bastante o dia a dia, né, do desenhista, então a gente ganha tempo quando a gente utiliza o atalho. Então, vamos lá. Para acionar o atalho, é só a gente apertar na tecla, né, no caso M, Enter. Então, assim a gente liga já o comando. Então, vocês vão ver que o cursor já mudou. Então, agora o cursor é um quadradinho pequenininho. E aqui o programa tá mandando uma mensagem para mim para dizer o que eu tenho que fazer agora. Então, toda vez que vocês não souberem utilizar um comando dentro do AutoCAD, é só vocês observarem a mensagem que o programa está enviando para vocês. Essa mensagem, ela fica ali no cursor e fica também na barra de comando, que é essa barra lá embaixo, essa barra branca. Então, ali também fica escrito o passo a passo do comando. Então, a gente vai selecionar o objeto que a gente quer mover e aí o AutoCAD sempre pede uma confirmação. Então, essa confirmação, ela pode ser dada através da tecla Enter. Então, eu vou apertar no Enter. E agora, ó, ele falou pra gente especificar o ponto base. Então, eu vou escolher o ponto base aleatório, que vai ser esse ponto inferior esquerdo. Então, eu vou clicar no meu ponto base e agora o AutoCAD pede pra mim o segundo ponto, né? O ponto para onde eu quero mover esse objeto. Então, eu quero mover para o final da linha para ficar igual ao gabarito. Então, a gente conseguiu executar esse comando. Outra coisa que eu quero falar para vocês são esses botões que tem aqui no lado direito inferior do programa. Então, aqui tem várias coisas importantes que a gente usa para desenhar. Uma delas que é super importante, é bem conhecida por vocês, é o orto, né? Então, quando a gente liga, ele trava o nosso cursor. E se a gente colocar aqui o comando Line, a gente vai ver que a gente só consegue desenhar em duas direções. Então, isso é muito importante quando a gente está fazendo uma planta baixa, porque dessa forma a gente tem certeza que as linhas ficarão ortogonais, ficarão perpendiculares. Então, é muito legal de ligar esse botão aqui quando a gente está fazendo o nosso desenho técnico. Contudo, em alguns momentos atrapalha um pouco, então a gente pode desligar, principalmente quando a gente quer copiar alguma coisa da tela e a gente está desenhando numa área maior. Então, às vezes a gente quer levar algum objeto desse canto inferior esquerdo lá pro canto superior direito. Então, o orto atrapalha um pouco. Daí, a gente vai e desliga o botão. Outro importante também é esse snap. Então, aqui tem vários pick points, né? Vários pontos importantes de serem encontrados no nosso desenho. E aqui tem vários, né? Endpoint, que vai indicar o final da linha, midpoint, o meio da linha, center, né? O centro de uma circunferência, por exemplo. Intersecção, né? Quando uma linha encosta na outra e forma essa intersecção, esse ângulo de 90 graus também vai aparecer. Perpendicular, né? Na verdade, é no perpendicular que mostra o ângulo de 90 graus.
Então, na dúvida, se vocês não sabem muito bem quais dessas informações que vocês precisam, pode ligar todos esses que aparecem na janela. Então, eu recomendo ligar tudo e ligar o botão também, ele precisa ficar assim mais azul. Então, agora a gente pode voltar aqui para a revisão dos comandos. Aqui o outro é copiar com pontos de referência. Então, é muito parecido com mover. A diferença é que a gente vai ter uma cópia desse objeto. Então, o atalho é CO, Enter. De novo, o AutoCAD manda uma mensagem pra gente, selecione o objeto. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos confirmar com Enter. E agora a gente vai escolher um ponto base para fazer a cópia. Vamos escolher de novo esse ponto inferior esquerdo. Então, eu clico e levo lá para o final da minha linha. Enter para finalizar o comando. E agora a gente pode ver que ficou exatamente igual ao gabarito. Próximo comando é o Rotate. Então, ele está aqui em cima, ó, na barra de ferramentas, do lado do trim, mas pode ser acionado com o atalho, que é muito mais rápido. RO, Enter. Vou selecionar aqui o meu quadrado, Enter para confirmar, e agora eu vou colocar o ângulo. O ângulo é de 45 graus. 45 graus, Enter. Opa, vamos de novo. RO, Enter, seleciono. Na verdade, não era o ângulo ainda, né? É para especificar o ponto base. Então, eu vou pegar aqui de novo o ponto base e agora eu vou colocar o ângulo, 45, Enter. Então, a gente viu que ele girou no sentido anti-horário, né? Esse próximo aqui de baixo, a gente vai colocar o ângulo negativo. E aqui ele vai girar no sentido horário. RO, Enter, seleciono, confirmo a seleção, especifico um ponto base, clico. E agora eu vou digitar menos 45. Então, ele girou no sentido horário. Essa é a única diferença. Vou dar um Ctrl Z aqui para mostrar para vocês uma outra possibilidade. Então, às vezes, quando a gente está desenhando um desenho técnico que tem muitos ângulos, né? A gente pode facilitar um pouco esse processo e ligar aqui esse botão aqui, que ele vai especificar alguns ângulos quando a gente estiver desenhando com linhas. Então, se a gente ligar aqui e for na setinha do lado, vocês vão ver uma série de ângulos. E aí, vocês podem escolher aquele ângulo que vocês mais vão trabalhar dentro do desenho. Então, aqui, como eu coloquei o ângulo de 45 graus, eu vou ligar essa segunda linha. Então, com essa linha ligada, com esse botão ligado, a gente vai acionar o comando Rotate de novo. Então, vamos selecionar, confirmar, escolher um ponto base. E agora, ao invés de colocar o ângulo, de digitar o valor do ângulo, eu vou girar com o meu mouse, com o meu cursor. E aí, vocês vão observar que em alguns momentos a gente vai encontrar essa linha guia aqui verde, que vai mostrar o ângulo pra gente. Então, aqui, se a gente ler ali a informação perto do cursor, tá escrito que é 45 graus, certo? Se eu mover um pouco mais, vai mostrar o ângulo de 90 graus. E assim sucessivamente vão aparecer todos os ângulos que estavam lá no botão que a gente acabou de ligar. Então, essa é uma forma também bem rápida de fazer os giros com a marcação dos ângulos. Vou deixar aqui girado a 45. O próximo agora é espelhar. Esse comando, ele é muito importante quando a gente está desenhando e a gente vai fazer a utilização de blocos, por exemplo. Bloco de porta, blocos de diferentes móveis, né, dentro da casa. Então, às vezes, a gente precisa que esse bloco fique na posição contrária. E é para isso que serve esse comando. Então, a gente vai ativar ele com MI Enter, selecionar o objeto, confirmar a seleção com Enter. E agora a gente vai desenhar como se fosse a linha do nosso espelho, como se fosse o perfil desse espelho. Então, eu quero o espelho mais ou menos por aqui, ó, mais ou menos é essa distância aqui do meu objeto. Então, eu vou dar um clique aqui na parte superior e na parte inferior também. Apesar de que o orto não está ligado aqui no AutoCAD, mas eu tenho o snap ligado para extensão de linha. Então, por isso que fica fácil aqui eu achar a perpendicular aqui dessa minha linha. Então, eu vou clicar embaixo.
Aí ele pergunta pra mim se eu quero apagar o primeiro objeto. Não quero. Então eu clico aqui em No. E assim ele criou uma cópia espelhada desse meu objeto. Eu vou desenhar aqui um triângulo aqui dentro só para vocês conseguirem enxergar que essa cópia é espelhada. Então, vou lá fazer de novo. Aqui. Agora fica mais fácil de entender que é uma cópia espelhada, né? E a gente pode fazer também no outro sentido. Enter, vou criar o meu espelho aqui embaixo. E agora a gente tem uma cópia espelhada no outro sentido. Agora, aumentar o comando Scale, aqui na barra de ferramenta, ele é esse aqui, esse ícone. E a gente pode acessar com o atalho SC Enter. Então, seleciono, dou Enter para confirmar, vou especificar o ponto base. E agora, eu posso aumentar ele de forma aleatória, né? Só mexendo com o cursor aqui do mouse, né? Ou então eu posso colocar um tamanho específico. Aqui eu coloquei o dobro, né? Se é o dobro, a gente quer que ele fique 2 vezes maior. Então eu vou digitar 2, Enter. E assim a gente tem um cubo, um quadrado, né? Com o dobro do tamanho original. Aqui embaixo a mesma coisa. Só que ao invés, vou colocar o ponto base, né? Ao invés de eu aumentar, eu quero uma redução. Então, eu quero fazer uma redução de 0,5, Enter. Então, agora a gente tem o quadrado bem menor, né? Esse outro aqui, Offset, é um comando muito conhecido por vocês. É o comando favorito para desenhar as paredes da casa. E na barra de ferramenta, ele tá aqui em cima, essa simbologia. Ou então, a gente pode usar o atalho, que é o Enter. Então, aqui, a primeira coisa que ele fala para mim é para eu especificar a distância do offset. Quando a gente está desenhando paredes, a gente costuma usar ponto 15, né? Que significa 15 centímetros. Essa é a espessura mais comum de parede, mas podem existir paredes com espessuras diferentes. Então, por exemplo, uma parede de concreto pré-moldada pode chegar aí nos 9 centímetros. Uma parede com isolamento térmico pode chegar aí nos 30 centímetros, 25 centímetros. Então, depende muito do tipo de material que a gente vai estar utilizando na nossa casa. Agora, aqui, vamos começar com essa medida de 0,15. Então, vou colocar a medida, vou apertar a tecla Enter. E agora ele fala para eu selecionar o objeto que eu quero fazer o offset, né? Então, eu vou selecionar aqui o cubo e vou fazer a parede do lado de dentro. Eu posso fazer inúmeras paredes. O comando ele não fechou. Então, se eu quiser desenhar várias, eu posso desenhar. Agora, digamos que eu tenho um objeto com uma outra espessura. O que eu vou fazer? Eu vou apertar Enter para eu finalizar com essa medida. E vou apertar Enter de novo para eu abrir novamente o comando. Agora, eu vou digitar 0,3 Enter e eu tenho... E eu tenho uma nova medida. Então, agora a gente ficou com uma parede mais espessa, né? E assim vai. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que quando vocês estiverem utilizando um comando no AutoCAD, não fechem esse comando com ESC. Porque se você fechar com ESC, o AutoCAD não vai se lembrar de que comando que você estava usando por último. E se você encerrar o comando com Enter, o AutoCAD lembra. Se você apertar Enter de novo, ele vai voltar para o último comando que vocês utilizaram. Então, isso adianta o serviço, porque vocês não precisam ir até a barra de ferramenta para clicar no comando de novo, ou então digitar o atalho de novo. Esse outro comando aqui é o Align. Então, aqui a gente vai alinhar o nosso objeto usando o referencial. Aqui na barra de ferramenta, ele está escondido, então a gente tem que clicar aqui no Modify para abrir os outros comandos, né? Ele está aqui, ou então a gente pode usar o atalho, que é a L Enter. Então, eu vou selecionar o meu objeto, vou apertar Enter para confirmar a seleção e agora eu vou informar para o AutoCAD qual que é o primeiro ponto de alinhamento. Então, eu vou clicar nesse ponto do objeto e vou clicar no ponto do referencial.
O nosso referencial é essa linha aqui que tá 45 graus. Então, eu quero que ele alinhe com o começo da linha. Então, eu vou clicar. Agora, eu vou clicar no segundo ponto. Ele fica com esse rastro aqui como se fosse uma linha branca encostando ali na linha rosa. Mas se a gente der um zoom, vocês vão perceber que a linha vai sumir. Então, agora eu vou clicar aqui nesse segundo cantinho do nosso quadrado e vou clicar no final da linha. Parece que desenhou uma linha de novo, mas se a gente der zoom, a linha vai sumir. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai apertar no Enter e ele vai perguntar se ele quer se a gente quer que ele escale o objeto nesse tamanho da linha. Não é isso que a gente quer, a gente só quer que ele alinhe. Então, a gente vai clicar em Não. Agora, parece que ficou muitas linhas, né, sobrando no desenho, mas não. Se a gente der um zoom aqui, as linhas vão sumir e vai ficar só o objeto e a linha, essa linha rosa. Agora, o próximo é um comando muito fácil, mas é um comando muito importante, porque esse comando MA, ele copia as propriedades do objeto. Então, por exemplo, digamos que a gente esteja aqui agora desenhando as paredes da nossa casa. Deixa eu ligar o orto aqui. Então, a gente está desenhando as paredes da nossa casa. Essa parede aqui vai ter 3 metros. Essa outra aqui vai ter 5 metros. E essa outra aqui, 8 metros. Vou fechar aqui com 5 também. Agora, a gente vai fazer a espessura delas. Vou pegar o offset, vou digitar ponto 15 e vou desenhar aqui a espessura dessa minha parede. Mas digamos que por alguma coisa eu estava desenhando uma outra coisa aqui, desenhando piso, contrapiso. Aí eu utilizei uma linha vermelha aqui. Em outro lugar, vamos ver uma rosa, por exemplo. Uma rosa aqui, para fazer o fechamento. E aí eu voltei para minha layer azul. Aí tá, tô fazendo o meu desenho, já tem várias coisas aqui organizadas, né? Já, digamos que essa planta baixa já tenha muito mais detalhes. E aí eu vi que tem essa linha diferente aqui. Ao invés de eu selecionar a linha, abrir a layer, colocar elas na layer certa, o que eu posso fazer? Eu posso ativar o comando de cópia de propriedade, que é o MA Enter. Aí, qual que é o primeiro passo? Eu copiar aquele objeto que vai ser a referência. Então, eu quero que elas fiquem azuis. Então, eu vou clicar no azul. Agora, vai aparecer um pincel aqui no meu cursor. É só eu passar o pincel por cima dos objetos que eu quero que fiquem iguais a esse. Digamos que eu quero que tudo aqui, ó, todas essas linhas rosa, fiquem azuis. Então, eu vou passar aqui tudo de uma vez. E dessa forma, eu copio a cor e a layer do objeto original, do primeiro objeto que eu selecionei. Então, isso, durante o nosso desenho, faz a gente economizar bastante tempo. Então, por isso que é muito legal essa ferramenta MA. Então, agora, outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o tipo de seleção. Deixa eu só arrumar aqui, que aqui tá errado, é o contrário. Aqui é da direita para a esquerda. E aqui é da esquerda para a direita. Então, vamos lá. O que eu já vi muitos de vocês fazendo? Quando vocês vão selecionar alguma coisa, vocês clicam no botão esquerdo do mouse e geralmente vocês fazem assim, né? Já vi muita gente selecionando assim. E assim não é um jeito muito eficiente de fazer a seleção, porque vocês ficam muito tempo com o mouse na mão e às vezes acabam criando esses buracos. Então, o jeito mais eficiente de fazer uma seleção no nosso desenho é dar um clique aqui na tela, arrastar o mouse e finalizar com o último clique. Então, dessa forma, a gente tem um retângulo de seleção. É muito mais eficiente, muito mais rápido do que eu ficar fazendo assim, né? Eu vou selecionar muito mais rápido. Só que, nesse tipo de seleção, a gente tem 2 tipos de máscara. Se a gente clicar da direita para a esquerda, vai aparecer a máscara verde.
Se a gente clicar da esquerda para a direita, vai aparecer a máscara azul. E qual é a diferença entre elas? A máscara verde, tudo que ela encostar, ela vai selecionar. Não importa se foi só um pedacinho da frase. Por exemplo, a gente tem essas frases aqui, né? Então, eu vou passar a máscara nessas frases. Nessa terceira frase aqui, eu vou encostar só no O. Eu encostei só no O e mesmo assim ela selecionou a frase inteira. Se eu clicar aqui e finalizar a minha máscara, vocês vão ver que ela selecionou todas as frases que ela encostou. Agora, se eu fizer o contrário, selecionar com a máscara azul, ela vai selecionar somente os objetos, letras que estiverem totalmente dentro da máscara. Então, aqui a gente vê que selecionou o título e a terceira frase. A primeira e a segunda frase não foi selecionada porque não está totalmente dentro da máscara. E isso é muito importante quando a gente está lá com os nossos desenhos, né? Às vezes a gente precisa selecionar só uma parte do nosso desenho, a gente não quer levar todas as informações, porque se a gente levar tudo, a gente vai gastar muito tempo para apagar as coisas. Então, nessa situação, é interessante utilizar a máscara azul, tá bom? Então, por exemplo, aqui, eu quero selecionar só, deixa eu ver aqui, só as frases, só as letras amarelas que estão aqui, né? Então, se eu venho com a máscara amarela, azul, eu selecionei só elas. Agora, talvez se eu viesse com a verde, seria um pouquinho mais difícil de fazer essa seleção. Então, aqui é um exemplo muito simples, tá? No dia a dia do desenhista, é muito útil essa questão da máscara azul e verde, vocês vão acabar vendo durante a construção do nosso projeto. Então, vamos lá. Agora, a última informação, que na verdade é o 3, né? Falar um pouquinho sobre as layers. Então, essas layers eu já deixei configurada para vocês no arquivo. E aí, eu costumo trabalhar assim, mais com números, né? E aí, eu coloquei aqui para vocês o que vai ficar dentro de cada uma dessas layers. E como é que funcionam as layers? Aqui são separadas por cores, né? Essas cores é como se elas fossem as lapiseiras de vocês. Então, quando vocês fizeram um desenho técnico e arquitetônico, vocês utilizavam vários tipos de lapiseira com diferentes diâmetros de grafite. Então, a gente tem lá a 03, 05, 07 e 09. De acordo com a representação do objeto, vai ser o tipo de linha, o tipo de espessura da linha. Então, aqui é como se a gente tivesse diversas lapiseiras e cada uma dessas cores é uma lapiseira diferente. E aí, cada profissional tem um parâmetro para trabalhar, né? Trabalha com cores diferentes. Então, isso vai muito do profissional, da empresa que vocês estiverem trabalhando. Mas aqui para o nosso projeto eu defini dessa forma. Então, essa layer número 1 é a layer da cor red. O que a gente vai colocar aqui? Arco de abertura de porta, vidro de janela em planta baixa, curva de nível secundária, se a gente tiver com um projeto topográfico. A amarela é a 2. Folha de porta, peitoril, janela em vista, curva de nível mestra, parede em vista, escada, tudo isso a gente vai desenhar na layer 2. Layer 3, a verde. Telhado, perímetro da edificação da implantação. A azul, 5, essa é uma layer que a gente usa bastante, né? Parede em corte, então parede na planta baixa, corte, né? Corte longitudinal, corte transversal da edificação, tudo isso a parede vai estar azul. Rosa, estrutura em concreto armado, em vista ou corte. Então, a estrutura a gente vai representar com a rosa ou magenta, né? A cinza, que é o número 7, vai ser para a rachura. Aí aqui tem algumas outras que tem nome, diferente dessas outras que são números, né? Então, são mais específicas. Então, a primeira é a arquicota. Todas as cotas vão ficar aqui. Arquitexto, para todos os textos. Arquibloco, todos os blocos de desenho. Móveis, equipamentos, carro, tudo vai ficar nessa aqui. Arquisímbolos, todas as simbologias do projeto, indicador de corte, norte, nível, então a gente vai colocar nessa layer aqui. E arquilinha de projeção, todas as linhas de projeção, né? Então, beiral,
projeção de escada, tudo vai ficar nessa layer porque ela já está configurada para esse tipo de linha. Então, quando a gente estiver desenhando no Model, que é essa tela preta do AutoCAD, a gente vai ver o desenho todo colorido. Porém, quando a gente for para o layout é esse aqui. Aqui no nosso arquivo eu mudei o nome, eu coloquei A2, que é o tamanho da folha. Mas no padrão do AutoCAD, nessa aba vem escrito layout. Então, se a gente clicar aqui, a gente vai ver essa folha de desenho que está no formato A2. Então, aqui embaixo tem o carimbo que vocês vão preencher. E aqui a gente vai configurar a escala do nosso desenho. Então, quando a gente estiver configurando aqui e a gente gerar o nosso PDF, aí esse projeto vai ficar majoritariamente na cor preta. Aquelas cores coloridas não vão aparecer aqui. A gente vai configurar as nossas penas para que fiquem pretas. Algumas vão ficar coloridas. Então, por exemplo, a área permeável, que a gente coloca achura de grama, vai ficar verde. Algumas achuras, por exemplo, de piscina, se tiver, pode ficar azul. Então, algumas coisas, algumas rachuras dentro do nosso projeto, a gente pode colocar colorida, porque vai facilitar a leitura desse desenho. Mas paredes, telhado, né, linha de projeção, blocos, tudo isso vai ficar com linha preta, tá bom? Então, não vai ficar nada colorido aqui quando a gente gerar o PDF do nosso projeto. Então é isso, pessoal, a nossa revisão bem básica, bem simples, mas eu acredito que já deu para dar uma relembrada aí do AutoCAD. Então a próxima aula vai ser